Olá, autores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um Sob os Olhos do Escritor, edição especial A Biblioteca Perdida. Livros que já não estão mais na minha estante, mas são tão memoráveis que vale a pena vir aqui gravar uma resenha para vocês. E hoje eu vou falar de um livro que eu fui pego ao acaso por ele. Eu li um livro sobre escrita de suspense e terror, veio esse título lá, eu não conhecia, mas que realmente me pegou de surpresa com uma história que eu quero reler cada vez que eu vejo. Tem as edições antigas, já foi relançado pela Dark Side Books, e eu estou falando de Invasores de Corpos de Jack Finney. Já rendeu filme em preto e branco, já rendeu filme com Donald Sutherland, o cara do 24 Horas, atuando junto com o Sr. Spock, e tem também umas versões mais atuais que eu recomendo você não assistir se você gostou do livro. Mas deixando tudo isso de lado, estamos aqui para falar da Biblioteca Perdida, do que você como escritor pode tirar desse livro para trazer para suas obras, e se você quer apenas ler, você saber os detalhes que fazem desse livro tão diferencial. Mas antes de eu continuar, já deixa o like aqui, deixa o comentário se você gostou do livro, se você gosta dessa série, que livro você gostaria de ver resenha aqui. E não esquece de seguir o canal para dar aquela força e também não perder nenhuma atualização. Solta a vinheta aí. Já pensou como o medo coletivo pode ser transformado em uma história brilhante e atemporal? Vamos analisar um pouquinho do que Jack Finney traz pra gente em Invasores de Corpos. Uma obra que transcende o gênero e oferece lições incríveis para você, assim como eu que é escritor. Vamos olhar além da superfície da história como leitor, mas mostrar como que o autor construiu esse suspense, cria personagens convincentes e usa um contexto histórico como pano de fundo para essa narrativa. E claro que você pode aplicar essas técnicas no seu próprio livro. Publicado em 1955, Invasores de Corpos é um reflexo direto da ansiedade da Guerra Fria, especialmente do medo do comunismo e da perda da individualidade. Para nós, como escritores, o contexto é fundamental, pois ele vai dar profundidade ao texto e conectar a história a algo maior. Por exemplo, a ideia das vagens alienígenas que substituem humanos é a metáfora poderosa para a conformidade e desumanização. Finney usa isso para explorar o medo de perder quem somos como indivíduos. Então você, como escritor, pode se perguntar: quais são os medos ou tensões contemporâneas que a gente pode explorar em nossas histórias? O que está acontecendo no mundo agora que poderia servir de pano de fundo para o seu próximo livro? Agora que a gente já falou um pouquinho sobre o suspense, vamos falar em criar esse suspense de forma gradual. Ele não joga o terror na cara do leitor. Em vez disso, ele planta pequenas sementes de dúvidas que germinam ao longo da narrativa. Por exemplo, a desconfiança começa com algo sutil, um amigo que parece diferente, mas não é possível dizer exatamente o que. Depois disso, evolui para descobertas mais alarmantes, como vagens alienígenas que substituem os corpos das pessoas enquanto elas dormem. E essa tensão vai crescendo, prendendo cada vez mais você. E como pode dosar essas revelações no seu livro para também manter o leitor preso? Pense em como criar uma escalada de tensão, onde cada cena aumenta a sensação de perigo e mistério. E falando sobre personagens, Dr. Miles Bennell é um protagonista clássico. A relação dele com Beck Driscoll e outros personagens traz a certa humanidade à narrativa, e lembrando muito bem que, como ele é médico para a época, ele traz a devida autoridade para o momento. Nenhum deles é apenas peças no tabuleiro, são pessoas com as quais a gente começa a se importar justamente por essas casualidades. Um exemplo é como ele mostra que a vulnerabilidade dos personagens, mesmo em meio ao terror, há momentos de conexão e esperança, aumentando o impacto emocional quando o terrível acontece. Então pergunte-se, como você pode aprofundar seus personagens? Quais os medos, desejos e relações tornam o conflito mais pessoal e envolvente? Passando disso, vamos falar para o estilo de escrita, pois ele é direto e envolvente. O livro não é tão grande, mas é carregado de subtexto e confia no leitor para fazer as conexões, o que dá uma experiência de leitura mais rica. A narrativa em primeira pessoa, pelo ponto de vista de Miles, é uma escolha estratégica, pois coloca o leitor diretamente na posição de questionar o que é real e o que não é. Esse ponto de vista aumenta o suspense e a imersão. Que escolhas você pode fazer na perspectiva ou no estilo para criar uma experiência parecida e imersiva para o seu leitor? Vale a pena pensar nisso. E por fim, vamos falar sobre o impacto de Invasores de Corpos, uma obra que influenciou gerações de escritores e também cineastas. As adaptações cinematográficas, como a de 56 e a de 78, mostram como um bom conceito pode transcender formatos e épocas. Isso nos leva à pergunta importante: se a ideia é robusta o suficiente para ser reinterpretada e adaptada ao longo do tempo,
Você pode pensar na sua história com longevidade, ou seja, temas que vão passar anos e anos. Hoje a gente enxerga Invasores de Corpos combina com conceito histórico, suspense, personagens profundos e estilo narrativo para criar uma obra-prima. Bem, para finalizar, vamos fazer um pupurri aqui de tudo, porque a gente viu que Invasores de Corpos combina conceito histórico, suspense, personagem profundo e estilo narrativo para criar a obra. E mais importante, como você pode se questionar em aplicar essas lições na sua própria escrita. Agora, quero saber de você qual é o aspecto que você mais gostou e que você achou fascinante, que te deixou com uma pulga atrás da orelha para ler o livro. E lembre-se, quando for escrever, não tenha medo de plantar as ideias que germinem no leitor com as sementes de vagens, metaforicamente, claro. E antes que eu termine o vídeo, deixando mais uma vez o pedido para você dar o like, comentário e seguir o canal. Não se esqueça que se quiser adquirir qualquer um dos meus livros, pode ir em www.livroteseu.com.br para a versão física, para as versões digitais na Amazon. Se tiver um texto que precisa de uma leitura crítica, uma mentoria de escrita para publicação ou qualquer outro curso que eu possa lhe ajudar, o mesmo site www.livroteseu.com.br tem tudo para você. E por fim, se você já está com tudo pronto e só falta imprimir seu livro, vai na Fábrica do Livro, faz o seu pedido lá, porque se você usar o cupom TESEU10, tem 10% de desconto, e usando o cupom TESEU, tem 5% de desconto nas demais compras. E por hoje é só, mas eu quero que você continue escrevendo e publicando seu livro. Vamos inflar esse mercado brasileiro com cada vez mais obras, conquistando cada vez mais novos leitores e juntos mudar o consumo de literatura nesse país. Até lá!